Bom dia. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre áreas de superfícies, né, área de superfície, né, de figuras planas, tá? Então, para isso é importante que a gente tenha uma leve recordação sobre as unidades, né? Unidades de área. Bom, a gente sabe que no sistema internacional, que é o sistema que geralmente é cobrado, a área ela é escrita em metros quadrados, que geralmente o símbolo é esse daqui, M com um 2 em cima, né, que diz sobre o quadrado. Bom, a gente pode converter todas as unidades de medida para metro quadrado. Por exemplo, 1 quilômetro quadrado, ou seja, né, uma unidade de área em quilômetro quadrado, a gente pode escrever isso aqui como sendo 1 milhão de metros quadrados, por exemplo. Poderíamos escrever, por exemplo, centímetro quadrado. Isso aqui vai ser igual a 0,0001 metros quadrados. E todas as unidades importantes, como por exemplo, né, aquela lá do... Bom, a gente sabe, né, que do quilômetro, do hectômetro, também sabemos do decímetro, do centímetro e do milímetro, tá? Então, se a gente coloca um M aqui na frente de todas elas, e aí tem o principal aqui, né? A gente consegue converter todas essas unidades, tá? Então, se a gente reescrever isso aqui, como por exemplo, né? Acho que deixei um pouco apertado demais. Então, se a gente reescreve isso aqui, agora com os quadrados, para falarmos sobre área, como dá certo também para os centímetros e assim por diante, tá? Para volume, tá bom? Então também dá certo. Você consegue ver aqui sobre como a gente consegue colocar aqui converter as unidades. Então, por exemplo, 1 quilômetro, para a gente chegar aqui no metro, a gente precisa colocar, como tem um 2 aqui na frente, a gente coloca 2 zeros, tá? Então aqui ó, vai ficar 2 zeros do hectômetro, 2 zeros do decâmetro e 2 zeros do metro. Então fica exatamente igual a o que a gente escreveu aqui, tá bom? Exatamente igual ao que a gente escreveu aqui. E dá para fazer a mesma coisa voltando, tanto pro centímetro, por exemplo, né, o caso que nós temos aqui do centímetro para o metro, tá? Então aqui ó, são duas casas, né? Então daqui ó, 4 casas, tá? Que é a mesma coisa que a gente escreveu aqui, tá bom? Ó, a casa tá aqui, 4 casas, tá bom? Então, é assim que a gente converte unidades de área que não estão no sistema internacional para o sistema internacional. Vamos supor, por exemplo, e aqui vamos pegar um exemplo prático. Seria como se fosse, por exemplo, 20 quilômetros quadrados. Como que a gente escreve isso aqui em metros? A gente sabe que como 1 quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros, né? Como que a gente pode fazer isso? Bom, sabemos que 1 quilômetro, como que a gente pode escrever de uma forma mais prática? Sabemos que 1 quilômetro ele equivale a 1000 metros. Então a gente pode simplesmente colocar aqui que nós temos 20 quilômetros ao quadrado, ou seja, 1000 ao quadrado. De forma melhor ainda, como nós tivéssemos isso aqui em metros, né? 1000 metros quadrados. E aí a gente faz a distributiva aqui, né? Fazendo com que então tenhamos a mesma unidade que a gente viu aqui em cima.
bom? Então é importante que você tenha um pouco dessa noção, que é sempre possível converter qualquer unidade que não está no sistema internacional para o sistema internacional. Bom, além disso, nós também podemos usar unidades que não são exclusivas do sistema internacional. Por exemplo, suponhamos que eu tenha aqui um quadradinho. Esse quadradinho ele tem a sua área. Bom, poderia, por exemplo, pegar esse quadradinho e montar uma figura com esse quadradinho. Como, por exemplo, deixa eu montar aqui. Vamos montar esse objeto aqui, ó. Então, aqui em cima vai ficar a parte preenchida. Então, aqui, ó, só para representar que eu tenho esse quadradinho. Então, ficou aqui. Agora, nós vamos fazer ele... Talvez o desenho não fique muito bom, mas vou tentar fazer o melhor possível. Ficando algo mais ou menos assim, talvez. E... eu acho que devia ficar um pouquinho mais para baixo, tá? Então aqui eu errei um pouquinho na proporção. Mas... tenha criatividade aí, que esse quadradinho que tá aqui, esse triângulo que tá aqui, ele tá em todas essas partes que compõem essa figura geométrica. Então, não sabemos, né? Então a gente pode chamar isso aqui de uma unidade de área, por exemplo. Então aqui, essa figura, nós temos o que? 6 unidades de área, tá? Então, uma que está aqui, 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 aqui e por fim aqui. Então é importante também, né? Pode ser que no determinado exercício você não tenha uma unidade específica, mas que você tenha essa unidade U. Então é importante que você tenha essa noção que pode sim ser feita dessa forma, tá? O que mais? A gente pode pensar que essas figuras, né, elas têm áreas específicas, né? Então, vamos pensar, por exemplo, nesse quadradinho, exatamente nesse quadradinho que eu tenho aqui, ó. Você concorda que esse quadradinho, ele tem 6 U's? 6 U's ao quadrado, né? Então, ele tem uma proporção. É como se a área dele fosse 6 vezes a área ao quadrado. Então, a gente pode pensar na proporção entre uma figura e outra, né? Eu poderia pegar, por exemplo, essa figura aqui de 6 U's, né? Quadrados, dividido por U quadrado. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 6. Ou seja, uma é 6 vezes maior... Desculpa, ao contrário, né? Essa daqui é 6 vezes maior do que a uma unidade de área. Tudo bem? Então isso aqui é um princípio super importante, que as áreas, elas têm proporção. Se elas têm proporção, eu posso, por exemplo, pegar um objeto qualquer aqui, vamos pensar, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, nessa estrela. Então eu tenho aqui essa estrela, ela tem o seu desenho fixo, né? Vamos supor que ela esteja aqui, essa estrela. E aí, eu tenho uma estrela menor, como essa estrela aqui. Vamos supor, e aí talvez meu desenho não tenha ficado tão bom o suficiente para isso, mas vamos supor que se eu pegasse o tamanho da estrela maior, seja algo como, por exemplo, uma unidade... Vamos supor que isso aqui ele tem uma unidade K de altura. E aí, essa outra estrela aqui, ela tem uma unidade L. Ou seja, basicamente eu estou fazendo o mesmo caso aqui, só que de forma geral. Então eu poderia simplesmente dividir L por K,
e eu teria um valor constante. Esse valor constante é importante, porque se eu sei o valor constante, eu sei como desenhar uma figura mantendo as mesmas proporções da outra. Vamos supor que eu queira desenhar a figura grande. É só eu pegar as proporções da figura menor, multiplicar por essa constante e eu desenho ela exatamente igual. Tudo bem? Então, isso aqui é uma parte super importante sobre usando essa introdução, né, dessas áreas, tá? Então vamos falar agora aqui de uns objetos que são importantes também. Por exemplo, vamos pensar num quadrado. Bom, por definição, um quadrado ele tem todos os lados iguais. Então vamos desenhar aqui um quadradinho. Esse quadradinho ele tem, vamos dar uma unidade para ele. Vamos supor que ele tem aqui 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Se nós estamos falando que isso aqui é um quadrado, todos os lados dele vão ter o mesmo comprimento. E aí, obviamente, né, a área de um quadrado é o lado vezes o lado dele. 1 vezes 1 é 1 centímetro ao quadrado. Então, é dessa forma que nós fazemos. Se tivermos, por exemplo, um quadrado com o dobro do tamanho, 2 por 2 por 2, ou seja, um quadrado, né, de 2 centímetros por 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros, podemos determinar a área dele como sendo 4. Por que 4? Porque se a gente divide isso aqui, ó, em 4 unidades iguais, nós temos 1 centímetro quadrado em cada em cada divisão, né, que completa essa figura. Então, ao todo, eu tenho 4 centímetros quadrados. Lembrando que por quê? Porque se a medida inteira tem 2, metade dela é 1 centímetro, ou seja, esse lado aqui tem 1 centímetro, como assim todos os outros, tá? Então, só para você poder enxergar, por que a área de um objeto, ele representa aquele valor. Por isso que eu multiplico os lados dele, pois assim eu consigo ver quantos 1 centímetros quadrados representam aquela figura. Tudo bem? Então, sempre a área de um quadrado, e aí vamos desenhar isso aqui de uma forma genérica. Então, vamos pensar num quadrado. Aqui vai parecer que eu estou fazendo obrigatoriamente 3 por 3, mas não, eu quero pensar só em um quadrado genérico. Por exemplo, um quadrado de lado A e A. A área desse quadrado, né? Então, a área vai ser simplesmente esse A ao quadrado, respeitando claramente as unidades de medida. Tudo bem? Bom, nós temos aqui, além disso, as outras figuras geométricas, né? Como, por exemplo, o triângulo. O triângulo, ele é uma figura que representa... Deixa eu pegar o triângulo. Bom, podia ter usado esse triângulo aqui para fazer a outra figura, né? Então, ele é o quê? O triângulo tem essa figura geométrica. Só que se você reparar bem, como que você consegue fazer um triângulo do mesmo... Se eu pego um triângulo do mesmo tamanho, e aqui eu não vou conseguir fazer isso, tá? Mas se eu pego um triângulo do mesmo tamanho e eu quero tentar rodar ele aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir. Bom, o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Eu quero mostrar que se eu pego um quadrado, e corto ele no meio,
na diagonal dele, o que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver dois triângulos. Um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Logo, a área de um triângulo, diferente da área do quadrado, tem uma fórmula diferente, que é o quê? Nós falamos que é a área da base, então, comprimento da base, e altura, comprimento da altura. O que nós fazemos? Nós multiplicamos. Vou chamar isso aqui, essa altura de H, e essa base vou chamar de B. Então, a área de um triângulo, é o quê? É base vezes altura dividido por 2. Justamente porque ela tende a ser muito parecida com o quadrado. A diferença é que eu preciso cortá-la em duas para conseguir assim ver como o quadrado, essa figura, né, o quadrado dividido por 2, eu consigo encontrar um triângulo. Então isso aqui é super importante pra gente, tá bom? Então eu vou parar por aqui, porque pra gente continuar com um assunto novo na próxima aula. Então é isso, até mais e até!